Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, a participação, enfim, na verdade, a existência, né, do simpósio. Muito, muito bacana, muito alentador, assim, discutir todas essas questões. Inspirado pela proposta do simpósio, na verdade, eu começo a tecer um artigo, enfim, um ensaio, pensando em várias dessas questões que são atravessadas aqui, e algumas questões que já têm me, né, inspirado ou tensionado já há algum tempo. E, inspirado pela questão, né, das cenas musicais, eu aproveitei a chance para falar de um grupo, de ter como uma espécie de objeto, né, os Smiths, né, é uma banda de Manchester, né. Eu até gostaria de falar, eu queria passar muito rapidamente por essa questão de Manchester, não é tanto o foco, mas é só para localizá-los na cena, e acho que mais do que isso, localizar também a coisa de Manchester, né, daquele espaço, daquele território, como inspiradora para as bandas de lá, né. O Fabrício falou um pouco nisso, ele falou ontem de uma certa melancolia celebratória, não sei se eu estou usando o termo certo, talvez os Smiths sejam a epítome desse contexto, assim, né. Várias dessas bandas, na virada dos anos 70, o Joy Division, The Fall, né, todas elas, o próprio Trouble Gleason, que alguém citou mais cedo, todas elas, de alguma forma, eu acho que viam Manchester como uma espécie de referencial estético, aquele território como uma espécie de referencial estético, de diferentes formas, né. O Joy Division, eu acho que ele consegue transplantar isso para uma dimensão sônica, o The Fall para uma coisa dos personagens daquele lugar ali, e os Smiths capturam muito, eu acho, uma vontade de sair daquele lugar, né. O primeiro disco dos Smiths termina com essa, né, com essa frase: Manchester, so much to answer, né, tantas coisas para se responder. O que me leva um pouco a essa dimensão, primeiro, do pop, ou do popular, ou da popularidade dos Smiths, né, que tem parte um pouco dessa intenção de sair daquele lugar, que é Manchester, e, entre muitas aspas, dominar o mundo, né. E eles conseguem, de certa forma, um lastro de fãs, de popularidade, de reconhecimento, que é fortíssimo nos anos 80, especificamente na Inglaterra, mas conseguem muito reconhecimento também nos Estados Unidos, né. Eu não sei se eu vou entrar muito nisso também, na questão do, né, acho que desse reconhecimento, dessa fama dos Smiths, né. O que eu acho interessante de passar rapidamente é pensar nos Smiths como uma espécie de arquétipo de uma banda, ou talvez a apoteose dessa banda cult. Uma banda cult seria o quê? Uma banda que consegue, nesses termos, uma banda que consegue o alcance popular, mas, ao mesmo tempo, em igual medida, talvez, consegue se manter de acordo com seus propósitos iniciais, enfim. Uma comparação possível nos Estados Unidos seria o R.E.M., por exemplo. Talvez aqui no Brasil, no contexto do pop rock, seria a Legião Urbana, nesse sentido, né, de uma banda que consegue se preservar romanticamente, entre aspas, né, das armadilhas da indústria fonográfica, e consegue manter uma certa honestidade intelectual em relação ao trabalho deles. Mas eu acho que o mais importante, o que me inspira para pensar nos Smiths, eu até peguei umas aspas aqui do Fletcher, que é um biógrafo dos Smiths, que ele fala: no fim das contas, essa duradoura popularidade dos Smiths se resume àquela parte intangível que fica no cerne da atração que a cultura pop exerce sobre nós, a relação com o público, né? Talvez essa seja a questão primordial para se entender os Smiths e entender a permanência, né? A permanência deles. Hoje, como eu percebo a partir da minha proposta de estudo, que é no YouTube, né? Através da lógica arquivista e memorialista do pop hoje, o ethos dos Smiths continua, tanto para os fãs de primeira hora, quanto para as novas gerações, feito notável em um ambiente pop, muitas vezes efêmero, e refém de tendências e modismos. Uma coisa que eu acho, né, notável, assim, para entender essa permanência, é justamente a vontade muito bem articulada dos Smiths, e especificamente na figura do vocalista, do Morrissey, né, dessa permanência, né, dessa espécie de conexão direta com os fãs. Os Smiths conseguiram o que eles mesmos chamaram, né, o que a própria banda chamou, de Smithdom, que é uma espécie de reino-território formatado pela estética e pela ética própria do grupo, uma espécie de
um mundo simbólico, né? Separado da vida, divorciado um pouco da vida real, no sentido de ter toda essa representação dos Smiths, encontrar uma vinculação muito imediata com seus fãs, né? Essa imagem eu acho muito legal, é a imagem é a contracapa do Rank, de um disco ao vivo deles, que eles estão ali disputando um pedaço da roupa do Morrissey. Quer dizer, né, o pastor e seus fiéis tem uma coisa muito dessa ligação de liderança. E aí eu acho que o mais legal e o que inspirou o título dessa proposta foi justamente esse mecanismo dos Smiths, né, de conseguir esse fã-clube, né, esse reinado, esse espaço utópico, de certa forma, em paralelo, está muito ligado à própria relação da banda com isso, do conhecimento da banda disso, né? Quer dizer, o Morrissey, como um consumidor de música pop, né, como um consumidor fanático de cultura pop, ele, de certa forma, também trilhou muito esse caminho, né, de entender que certos artistas, certas bandas, são capazes de salvar a vida de um sujeito. A melhor relação, o melhor exemplo disso, no caso do Morrissey, seria a relação dele com uma banda nova-iorquina chamada The New York Dolls, né, que é muito curioso. Ele realmente consegue fazer, parece que um círculo completo em relação a essa banda. Ele começa exigindo, quando adolescente, exigindo das revistas de música britânicas que escrevam sobre os New York Dolls. Depois ele vai fundar um fã-clube, vai escrever um livro, já como artista. Ele vai tocar as músicas do New York Dolls. E, em 2004, ele vai chancelar a volta do New York Dolls, né? Então, tem essa circularidade do fã, né, do grande fã de música pop, né, uma espécie de guardião. Sem contar essa questão do arquivo, que eu acho muito interessante, né? Ele atuando como uma espécie de arconte mesmo, assim. A música que melhor sintetiza, eu acho, essa missão dos Smiths nesse sentido de uma busca por permanência no tecido pop, se é que a gente pode chamar assim, é essa música que inspira o título do artigo, é uma música chamada Rubber Ring. E eu fiz uma pequena análise dessa música, né, de alguns versos, né, que, desde a estrofe inicial da música, né, um triste fato amplamente conhecido, a música mais apaixonante para uma alma solitária é tão facilmente esquecida. É um verso que constata a importância da música pop, até o refrão que clama para essa lembrança vinculatória. Mas não se esqueça das canções que te fizeram chorar e das canções que salvaram sua vida. Sim, você envelheceu, mas elas foram as únicas coisas que sempre tiveram ao seu lado. E ele, brilhantemente, numa sacada muito próxima do ouvinte, né, ele se transfigura na canção. Ele se coloca no canto do quarto do ouvinte e tenta segurar com o ouvinte. Você está me ouvindo? Você está me escutando? Quer dizer, eu estou aqui, né? E no final ele se pergunta: você me ama como costumava amar, né? Tipo, essa vontade mesmo de continuar, de permanecer né, com essa vinculação com o fã, né? E aí, enfim, os Smiths terminam em 87 e eu fiquei pensando, né? Acho que vale pensar nisso. Assim, será que o Morrissey conseguiu isso, né? Quer dizer, durante a duração da banda, né? Os Smiths são um caso muito interessante no mundo da cultura pop. É uma banda que acho que conseguiu muito em muito pouco tempo. A banda durou de 82 a 87, né? E aí eu fico, né, o que me levou a perguntar como é essa relação hoje, né? Será que esse Smithdom existe ainda? Será que esses fãs estão aí? Como é que eles circulam, né, dentro dessa lógica de um fã-clube, né, dos Smiths? E aí, de alguma forma, tentando responder a própria pergunta do Morrissey, né? Será que vocês estão aí ainda, os ouvintes? E aí, seguramente, né, é possível, é muito perceptível, é muito fácil entender que sim, né, esse reino dos Smiths ainda ele permanece de alguma forma. Né, para o alívio do Morrissey, avaliamos aqui que a resposta para a canção é sim, e essa imortalidade da banda é notada de forma nítida em sua presença online, já que é certo que o legado dos Smiths segue também sendo construído na internet. De certa forma, os discos e fotos que os fãs colecionavam estão disponíveis e transfigurados online, constituindo uma espécie de arquivo vivo do seu trabalho. É esse dado que inspira a nossa análise hoje, né? Pensar onde é que está esse arquivo, onde é que ele está funcionando. E, como objeto, para pensar nesse arquivo, eu acho que o YouTube é um lugar muito inspirador, não só pela sua popularidade, o segundo site mais acessado do mundo, mas pensando que o YouTube ele emerge hoje como uma espécie de dispositivo extensor das fontes de memória do sujeito contemporâneo, né? Conseguimos mais espaço, é um dispositivo que permite para a gente, como usuários, mais espaço para arquivar, e que a gente continua preenchendo esse espaço a cada vídeo postado e, de certa forma, assistido, né?
Mas a questão não é apenas a quantidade e o acúmulo de informação da qual somos capazes. O ponto talvez seja a presença, o consumo, a necessidade do passado crescendo em nossas vidas cotidianas. E aí nos coloca num lugar que é o lugar da nostalgia, que é o ponto que me levou a pensar qual que é o papel da nostalgia hoje em dia, dentro dessa possibilidade que a gente tem de, entre aspas, curar, né? Lembrando que a nostalgia ela vem literalmente como uma doença, né? Homesick, né? do final do século XVIII, enfim. E hoje a gente tem um pouco também essa nostalgia, muito o que o Reynolds fala lá no Retromania, né? Na obra dele. Esse afastamento do presente, de alguma forma, e essa possibilidade de acessar o tempo inteiro o passado, né? A busca pela segurança do passado é refletida no que ele chama, o Reynolds chama de crise da superdocumentação, incentivada pela tecnologia digital, e se relaciona com a noção de Derrida, né? Eu fui no Derrida para pensar o mal de arquivo do Derrida, pensando um arquivo não só como uma coisa que está em constante construção, mas, mais do que isso, né, nessa necessidade que a gente tem hoje, ou que a gente é capaz de preencher, de acumular, né, e disponibilizar informação. E o YouTube, atuando como esse dispositivo, ele é uma espécie de profilaxia curativa, né? A gente tem tudo disponível ali, várias viagens ao passado, muito disponíveis ali. Enfim, para pensar o YouTube, a partir disso, a ideia é trabalhar um pouco a ideia de musealização, né, do Roysen, mas eu vou pular isso, porque o tempo já está ficando meio curto. E pensar o YouTube, eu acho que uma chave de entendimento do YouTube para conectar essa coisa dessa permanência dos Smiths, eu fui no Foucault, num texto do Foucault, numa leitura do Foucault que eu acho muito interessante, assim, que está no Outros Espaços, que é a ideia de heterotopia, né, Foucaultiana. Eu vou passar rapidamente aqui pelo conceito, né. Enquanto se pensa a utopia como um lugar essencialmente real da realização de uma sociedade aperfeiçoada, as heterotopias são os espaços que efetivam as utopias, espaços localizáveis nos quais os posicionamentos reais que podem se encontrar no interior de uma cultura estão, ao mesmo tempo, representados, contestados, invertidos, lugares que estão fora de todos os lugares, né? Quer dizer, a questão do tempo no contexto das heterotopias é assinalado por Foucault como recortes, heterocronias, quando os homens se encontram em uma espécie de ruptura absoluta com seu tempo tradicional, o tempo que se acumula infinitamente, como em museus e bibliotecas, né? Então, a ideia é pensar o YouTube como esse dispositivo, de certa forma, universalizante, né? Parente, de alguma forma, de bibliotecas, de museus, né? Onde somos capazes de reorganizar cronologias, né? Um espaço onde toda, entre aspas, história da humanidade está disponível para a gente num grande saber imediato, né? E, chegando um pouco na possibilidade de análise, a minha ideia era pensar, uma coisa que eu sempre fiquei curioso, que eu tenho uma certa fissura por isso, que ao contrário dos portais de grandes notícias, eu adoro os comentários, os rastros que as pessoas deixam no YouTube. Isso, para mim, me inspirou um pouco a entender, tá, tudo bem, quais são os comentários postados nos vídeos dos Smiths, né, que estão colocados ali no Facebook. E eu acho que, a partir desses comentários, os comentários deixam rastros, eles explicitam narrativas que são muito interessantes, que, de alguma forma, justificam essa presença eternalizada, né, dos Smiths, ou dessa ideia dos Smiths, desse reinado, né, da banda perante os seus fãs. E a gente consegue, a partir disso, você tem algumas, nos poucos comentários, é possível construir uma certa, a partir desse dado da nostalgia, né? Quer dizer, a nostalgia é quase como uma sinalização muito forte de uma contemporaneidade, né? Um sinal muito forte de ser contemporâneo, de estar vivendo hoje, a partir da nostalgia. E nos comentários de Facebook, você consegue capturar certas micronarrativas, em alguns momentos narrativas um pouco mais complexas, que dizem muito dessa subjetividade, desse poder da cultura pop e, mais especificamente, da música pop, né? De uma certa formação do sujeito, assim, através da memória pop, né? Então, você tem todo esse jogo arquivista sendo espraiado em diversas formas. Aqui eu separei só alguns exemplos, né? Que são as pessoas falando, é a primeira vez que eu escutei os Smiths, né? Um grande momento na minha vida, enfim.
minha canção favorita em todos os tempos é There's a Light That Never Goes Out, porque ela me salvou em alguns momentos, um momento da minha vida, no meio dos anos 80, que eu estava mal. Eu me lembro de ter comprado o disco no Natal de 85. Enfim, a partir de um videoclipe que eu separei, na verdade, é um clipe dirigido pelo Derek Jarman, que é o The Queen's Dead. Eu pretendo fazer como campo de análise, analisar essas narrativas que estão espalhadas para pensar um pouco nessa febre de arquivo que a gente tem muito visível no pop contemporâneo.